Caríssimos irmãos e irmãs do Ser Luz, uma boa noite. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, esteja conosco neste momento em que vamos estudar um pouco acerca dos ensinamentos da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. O tema da nossa noite de hoje é justamente sobre Jesus, o nosso Divino Mestre. E hoje nós vamos tratar de um aspecto sobre o Cristo, porque na próxima reunião terá um outro aspecto, uma outra parte, né? Então hoje nós vamos falar sobre Jesus como sendo o Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, né? O Cristo divino, o Messias anunciado pelos profetas, sua vinda e o contexto histórico da sua vinda, né? A missão dada pelo nosso Pai Celestial a ele, para governar espiritualmente o planeta Terra, para conduzir as nossas almas humanas até o reino dos céus, até a chegada ao reino dos céus. E é interessante a gente observar que isso acontece desde o início da formação da Terra. Jesus é o nosso condutor. Ele nos conduz desde a formação da Terra, que se deu há 4 bilhões e 560 milhões de anos atrás. Então, desde essa época, Jesus já era um Cristo, ou seja, ele já manifestava a vontade de Deus. Porque é interessante a gente observar que Jesus, o Cristo, né? Esse é como nós conhecemos Jesus, Jesus, o Cristo. Naturalmente, quando ele chegou aqui na Terra, ele chegou com o nome de Jesus de Nazaré. Mas aí, a partir do momento em que ele foi manifestando a divindade em si, quando ele foi começando a manifestar Deus em si, as pessoas que estavam em sua volta, né, começaram a perceber que ele era muito especial, que ele, então, era aquele prometido ao povo de Israel, como sendo ali o Salvador da nossa humanidade, aquele que nos conduziria até o reino dos céus, o nosso condutor, né? O condutor das nossas almas. Então, aí começaram a perceber isso e começaram a chamá-lo de Messias, que é o Cristo, que é o Filho unigênito do Pai. O que significa isso? Aquele que manifesta plenamente a vontade de Deus, ou seja, aquele que é digno de ser chamado de Filho de Deus. Por quê? Porque respeita, ama e faz a vontade daquele seu Pai, do nosso Pai Celestial, né? Então Jesus é uma personagem humana, um homem que esteve aqui na Terra. Mas esse homem manifestava em si Deus, a divindade. Ele realizava a vontade. E esse Cristo, então, seria essa força divina que impregna todas as coisas, que impregna todas as pessoas, que está em tudo. É o Filho, ou seja, é a obra de Deus no mundo. Então ele representa essa vontade luminosa de Deus aqui na Terra, né? Para a gente compreender melhor isso, né? A gente vê lá na passagem de João Evangelista que ele é Jesus, o Cristo, né, reconhecido no capítulo 1 do João Evangelista, né? Ele fala lá que no princípio era o Verbo, que o Verbo se fez, que o verbo estava em Deus e que o Verbo era Deus, né? E que o Verbo era a luz do mundo, que nada foi feito sem a ação desse Verbo luminoso, né? E aí João começa a dizer, né, no versículo 6 ali desse primeiro capítulo, que houve um homem chamado João, enviado por Deus. Aí ele já está falando de João Batista, né? Então, que houve um homem chamado João enviado por Deus, foi enviado por Deus até nós. Veio ele como testemunho, para dar testemunha da luz,
a fim de que todos, por meio dele, todos os homens cresçam. Então quer dizer que essa luz que veio ao mundo era Jesus. Ali, Jesus era a luz, era e é a luz do mundo, o Verbo luminoso que se manifestou aqui no mundo, que se fez carne, que viveu entre nós, para dar o exemplo de como que é que nós faríamos para chegar lá onde ele está, ou seja, na plenitude do reino dos céus, que é a tarefa fundamental que ele veio aqui fazer na terra, nos conduzir a esse reino, né? E aí continua o João Evangelista. Ele, João Batista, não era a luz. Quer dizer, ele não tinha atingido ainda o estado de Cristo. Ele ainda não tinha manifestado plenamente a vontade de Deus e não fazia tudo aquilo que era a vontade do Pai Celestial. Mas ele conhecia Jesus. Tanto que conhecia que ele foi enviado para dar testemunho, né? Mas veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Falou assim, olha, eu não sou Cristo. Eu ainda não sou assim. Mas eu vim para testemunhar dar testemunho daquele que é a luz do mundo, aquele que é o Cristo. Então, havia uma luz verdadeira que ilumina todo homem que vem no mundo. Então quer dizer que a luz verdadeira ilumina o homem que vem no mundo. Ele estava no mundo, naquele momento em que João Evangelista fala, né? Há 2000 anos atrás, e o mundo foi feito por ele. Então, olha só a confirmação de que o nosso planeta Terra foi feito por Jesus. E complementa, e o mundo não o conheceu, quer dizer, a grande parte, a maioria da humanidade, ou quase toda a humanidade, né, com raríssimas exceções, reconheceu nele como sendo o Filho de Deus, o construtor do nosso orbe terrestre, né? Veio entre os seus e os seus não o receberam. Então quer dizer que ele veio entre os judeus, que eram o povo israelita, né, que era os seus, e os israelitas mesmo, os judeus, né, os estudantes da lei mosaica, né, não receberam como deveriam, né? Ele foi buscar ali uma maior aceitação, até mesmo entre os gentios, né, através do seu discípulo Paulo, né? Mas deu o poder de tornar-se filho de Deus, isso continua João Evangelista dizendo lá no seu evangelho. Mas deu o poder de tornar-se filho de Deus a todos os que o receberam, aos que acreditaram em seu nome. Então quer dizer que nós acreditarmos, recebermos o Cristo dentro de nós, realizar a sua vontade e saber que ele é a manifestação de Deus entre nós, né? Isso nos dá o poder de nos tornar também filhos de Deus. Ou seja, de nos tornar um filho de Deus, assim como Jesus o era. Ou seja, um filho pleno de respeito, de amor, de fazer a vontade, de realizar a lei de Deus em si, né? E diz que Jesus, aí já João Evangelista depois diz lá mais à frente, no capítulo 14, versículos 6 a 9. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, conheceríeis também meu Pai, e agora o conhecereis e o viste. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e basta-nos. Aí Jesus responde a Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe? Quem vê a mim vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Então quer dizer que ele mostra e ensina a Filipe e aos discípulos, né, que ele era a manifestação de Deus, né, aqui na terra. Ele trazia dentro de si a divindade plena, né, realizava a vontade do Pai. Ele sempre dizia isso, né, que ele fazia a vontade do Pai. Quer dizer, que tudo que ele fazia não era senão a vontade do Pai. E anula a sua própria personalidade para manifestar essa individualidade divina. Quando Pedro diz, mestre, vós sois bom. E ele diz, bom é o Pai que está no céu. Eu só faço a vontade dele, né?
É interessante a gente observar, então, esse acompanhamento que Jesus faz de todos nós, a nos convidar e a nos orientar sobre chegar até o reino dos céus. Veja bem, se há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele já estava aqui, em torno do nosso planeta, dando ali todo o seu amor, manifestando a sua vontade, né? É, usando, né, e cocriando com o Pai Celestial, através das leis universais, esse planeta Terra, né? E ali, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, nós ainda éramos seres mônadas celestes, como dizia Emmanuel, né? Nós éramos ali seres, um princípio espiritual e que foi se desenvolvendo, né? Passando pelaquela fieira evolutiva de mineral, vegetal, animal, até chegar a ser um ser humano, né? Então veja bem, todo esse tempo, olha só a diferença de tempo, 4 bilhões e 560 milhões de anos para 2 milhões e 500 mil anos atrás, 2 milhões e 500 anos mil anos, 2 milhões e 500 mil anos atrás, foi quando começou os primeiros registros arqueológicos, né, de que o Homo sapiens estava na Terra, né? Aliás, desculpa, o Homem erectus estava na Terra. Então, veja bem, 4 bilhões e 500 milhões para 2 milhões e 500 mil anos atrás, 2 milhões e 500 anos atrás era ontem. E nós estávamos ensaiando a ser seres humanos. Então veja bem como que é que Jesus, a paciência, né, o amor, a constância do Mestre em nossas vidas, né, que acaba sendo assim alguma coisa extraordinária, né? Ele está todo esse tempo aí junto conosco, né? Essa perseverança em estar conosco e em nos ensinar o caminho, né? Até mesmo antes de sermos seres humanos, mas apenas um princípio espiritual, uma centelha divina que veio aqui na Terra para começar lá dos primórdios a sua evolução. Bom, a Bíblia, né, também nos informa sobre isso, né? Sobre a criação do mundo e dizendo que Jesus era o criador do mundo. Porque, veja bem, a Bíblia confirma no Gênesis que a terra foi feita pelos Elohims, palavra hebraica que exprime espírito. E todos os Elohims estavam sob a direção de um espírito-chefe, que o Velho Testamento chama de Jeová. Então, Jesus é a encarnação, ou a reencarnação, vamos dizer assim, né, de Jeová aqui na Terra. Depois de tantos bilhões de anos, ele reencarna aqui como sendo Jesus o Cristo. Então veja bem que figura extraordinária. Nós não podemos avaliar a evolução do nosso Mestre Jesus. Então a importância dele, né, para todos nós, para toda a humanidade terrestre, é muito grande. Ele é então, por isso que os nossos irmãos católicos, né, é até natural que confundam Jesus com Deus, né, como sendo Deus absoluto. E ele é um Deus realmente, como todos nós somos deuses, né? Ele diz isso lá, que vós sois deuses, né? Mas como filhos que desenvolveram toda a evolução, né, da sua humanidade e atingiram o reino dos céus, né? Então, aí está. E a profecia de que Jesus viria, né, viria à Terra, está lá dita por Isaías no capítulo 60, versículo 2. Quando Isaías se dirigia ao povo de Israel, ele dizia o seguinte: em ti, ó Israel, nascerá Jeová. Então quer dizer que a vinda do Cristo, né, mostra que seria a vinda do Jeová, que é o Criador, considerado o Criador, né, pela Bíblia, do nosso planeta Terra, né? Então, por isso que fica muito fácil, né, de se confundir Jesus com Deus, já que ele também manifestava toda a plenitude, e ele mesmo diz, né,
se quiseres ver ao Pai, quando ele fala lá com Filipe, né, que nós falamos aqui, ele diz, se me conhecesses, conhecia também meu Pai. E agora o conheceis e o vistes, né? Há tanto tempo estou convosco que não me conheceis, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se... Porque ele manifestava Deus em si. Ele manifestava, ele era um espelho de Deus aqui na terra. E João também fala lá que ninguém jamais viu o Pai. O Filho unigênito que está no Pai é que o revelou. Ou seja, nós conseguimos, se a gente quiser ver Deus, a gente vai ver através do Cristo, de alguém como Jesus que manifesta o Cristo em si, que torna visível, o que pode ser visto aos olhos. Então, quer dizer, Jesus era um Cristo, como também existem infinidades, infinitos Cristos por esse universo afora. Mas aqui na Terra, ele é o nosso Cristo, né? Ele é o nosso Senhor, é aquele que conduz as nossas vidas, né? Então, meus caros amigos, nós vemos que Jesus é aquele que tem o cabedal de ser o nosso, os condutores de nossa alma. Emmanuel diz, né, que Emmanuel diz que Jesus é o divino escultor da nossa individualidade eterna. E é interessante a gente ver a palavra individualidade, né? A individualidade nossa é eterna. E Jesus trabalha essa individualidade para que ela se torne perfeita. E a nossa personalidade é transitória. Assim como Jesus teve a personalidade de Jesus, né? Nós temos a nossa personalidade hoje, que há de mudar a cada encarnação que a gente muda, né? Hoje eu tenho essa personalidade, na próxima existência posso ter outra personalidade, como já tive já fui outros personagens, todos nós, né? Já fomos homens, mulheres, enfim. Isso muda. Essa é a parte mutável, a da nossa personagem humana. Mas a nossa individualidade divina, essa permanece e vai se evoluindo, né? E Jesus promete que nós vamos chegar onde ele está, né? Ele diz o seguinte, lá em João capítulo 8, versículo 28, quando desenvolverdes o Filho do Homem, ou seja, quando evoluir em humanidade, isso é desenvolver o Filho do Homem, né? Desenvolver em si a humanidade, que ultrapassar, então, quer dizer, já virou um fruto da evolução humana, então conhecereis por que é que eu sou. Esse eu sou aí é mostrar, esse eu sou representa ser a manifestação de Deus. Viver Deus em si. Deixar que a vontade de Deus se faça em nós. Então, quando nós desenvolvermos o Filho do Homem, então conhecereis porque eu sou e faço de mim mesmo. E nada faço de mim mesmo, mas como me ensinou o Pai, assim falo. Então Jesus falava e fazia aquilo de acordo com a vontade do Pai, com a individualidade divina que manifestava em si, e não pela personagem humana, né? Ele tem outro ponto evangélico. A gente está trazendo esses pontos evangélicos para fortalecer essa ideia de que realmente Jesus é o Cristo divino e que é a manifestação de Deus entre nós, né? E que é através do Cristo que nós chegamos até o reino dos céus, né? É através de desenvolvermos em nós o Cristo é que nós vamos chegar no reino dos céus. Aí Jesus diz lá, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim, não dando fruto, ele o tira, e todo o que produz fruto, purifica-o para que produza mais frutos. Veja só a nossa ligação com Cristo. Nós não somos nada se não nos ligarmos ao Cristo. Se nós não começarmos a deixar que o Cristo viva em nós, assim como Paulo disse, né, que já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim.
Vós já permanecei em mim e eu em vós. Como um ramo não pode produzir frutos por si, é lógico, um galho de uma árvore ele não produz nenhum fruto se ele não estiver ligado ao tronco, né? E veja bem que Jesus diz que ele é a videira, é o tronco da videira. E o Pai Celestial é o agricultor, ou seja, aquele que dá os nutrientes para que aquela planta, para que aquela árvore, para que aquela videira possa dar frutos. Então Jesus já se coloca também ligado ao Pai. Ele nos liga a Ele, ao Cristo, e liga-se a si próprio ao Pai. Ou seja, é uma união entre o Pai, ao Cristo e unindo a nós para que todos nós sejamos unidos e manifestemos então um dia a plenitude do amor de Deus em nós, né? Então, permanecei em mim e eu em vós, como um ramo não pode produzir frutos por si mesmo, se não permanecer ligado na videira. Assim não podeis vós, se não permanecerdes em mim. Então não tem outra alternativa se nós não aceitarmos o Cristo dentro de nós, deixá-lo nascer, e aí é mais um símbolo, né, o nascimento do Cristo, né? Nós nos tornarmos virgens, como Maria era virgem, a virgindade espiritual, para que o Cristo pudesse nascer dentro de nós. Nós só vamos, então, o Cristo só vai nascer em nós quando nós tivermos a virgindade de poder fazê-lo nascer em nós. Ou seja, estar isento de qualquer corrupção, de qualquer desejo inferior, de qualquer maldade, né? Por isso que é o símbolo da virgindade de Maria, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja bem que Jesus, nessa passagem aqui de João Evangelista, do capítulo 8, ele fala muito e repassa muito essa questão para que possa ficar na nossa mente isso. Que o nosso ideal, a nossa busca é de ser aquilo que a doutrina espírita nos pede, de ter Jesus como o nosso modelo, porque ele é o nosso modelo e é o nosso guia. Bom, o assunto é empolgante, muito interessante, muitas coisas ainda precisam ser ditas, eu poderia trazer e todos vocês podem perceber isso lá no Evangelho, se começarem a estudar o Evangelho com mais profundidade, buscar em todos os recantos do Evangelho, né? Vamos ter sempre essas demonstrações aí do que nós estamos dizendo, né? Dessa busca de entrar no reino dos céus, de nos tornar um com Cristo como Ele é um com o Pai. Então essa é a nossa luta, é o nosso trabalho. Então convido a todos a estudar o Evangelho, né? Muita coisa pode ser aprendida do Evangelho de nosso Mestre Jesus e precisamos para isso nos disponibilizar para fazê-lo, né? Convido então a todos a buscar compreender esse evangelho luminoso que Jesus tem para todos nós. Eu gostaria de agradecer a todos, né? O nosso tempo já está bem ultrapassado, pela atenção aí e continuemos firmes com Jesus a dirigir as nossas vidas e a nos entregar ao Mestre Divino. Muito obrigado a todos, uma boa noite.